Muitos cientistas dizem para não nos preocupar com os meteoros e asteroides, que está tudo sob controle, mas sabemos que não é bem assim. Do contrário, não existiriam grandes crateras ao redor do mundo e várias ocorrências de impactos que você vai conferir conosco. E lembrando, hoje em dia as áreas urbanas cresceram e muito em todos os continentes da Terra. E seria uma catástrofe se caísse, por exemplo, em uma metrópole como São Paulo ou Nova York. Se não houvesse perigo, não haveriam investimentos astronômicos. Você não acha? E neste vídeo você vai encontrar respostas para muitas indagações, portanto, fique até o final. Qual o tamanho exato de um asteroide que seria suficiente para destruir uma cidade inteira ou continente? Fragmentos de rochas espaciais são resíduos do espaço. Cerca de 48,5 toneladas de meteoritos atingem a Terra todos os dias, de acordo com a NASA. E esses fragmentos, em sua maioria, é tão pequeno quanto um grão de areia e queima sem qualquer barulho imediatamente ao entrar na atmosfera da Terra. O Instituto de Ciências Planetárias estima que para um pedaço de rocha espacial chegar até o solo, mesmo que seja um pequeno seixo, ele teria que ter pelo menos 5 metros de largura quando encontrar a atmosfera pela primeira vez. Tais rochas, no entanto, são muito menos frequentes. De acordo com a NASA, um meteorito do tamanho de um carro encontra nosso planeta cerca de uma vez por ano. Um do tamanho de um campo de futebol cruza o caminho do nosso planeta cerca de uma vez a cada 2.000 anos. Mas quando isso acontecer, o que realmente acontecerá na Terra? Temos alguns exemplos. Primeiro, Chelyabinsk. 17 metros de diâmetro, o tamanho de uma quadra de tênis. Em fevereiro de 2013, uma bola de fogo deslumbrante cruzou o céu matinal de inverno perto da cidade de Chelyabinsk, no sudeste da Rússia. À medida que a faixa de luz se aproxima da paisagem coberta de neve, ela iluminou, eventualmente explodindo a cerca de 30 quilômetros acima do solo e brevemente ofuscando o sol. A onda de choque gerada pela explosão, que liberou cerca de 10 vezes mais energia do que a bomba nuclear lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial, quebrou janelas de milhares de edifícios e até destruiu o telhado de uma fábrica de zinco local. Mais de 1.400 pessoas ficaram feridas, segundo a estimativa. Segundo, Tunguska, 50 metros de largura, tamanho de uma piscina olímpica. Em 1908, um asteroide que se acredita ter de 50 a 60 metros de largura explodiu acima da Sibéria Oriental, perto do rio Tunguska, achatando 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 quilômetros quadrados. Testemunhas oculares descreveram uma explosão de calor seguida de tremores poderosos de terra e uma onda de pressão que jogou as pessoas no ar. Embora tenha apenas um pouco mais de 2 vezes a largura da rocha de Chelyabinsk, o asteroide de Tunguska era, na verdade, 10 vezes mais massivo e, portanto, liberou muito mais energia quando explodiu na atmosfera. Nenhuma cratera foi descoberta e os danos às propriedades e ferimentos aos seres humanos foram limitados pelo afastamento da área. Se, no entanto, um asteroide de tamanho semelhante explodisse sobre uma cidade como Londres ou Nova York, o dano seria de grande alcance. Um evento dessa magnitude em uma grande área principalmente habitada seria extremamente perigoso, disseram. Como pressões da explosão seriam suficientes para derrubar árvores e cercas, quebrar janelas, alguns destruir telhas e talvez até alguns edifícios. Terceiro, um asteroide de 100 metros de largura, do tamanho de um campo de futebol. Como as coisas ficam mais dramáticas à medida que os asteroides aumentam. Se a rocha perdida tinha mais de 100 metros de largura, criaria uma cratera,
não importa de que o material fosse feito. A explosão de pressão também seria prejudicial, já que a rocha descarregaria a maior parte de sua energia mais perto do solo. O asteroide vaporizaria tão perto do solo que haveria um aquecimento extremo, disseram. Pode ser o suficiente para derreter o solo e acender o fogo na área mais próxima da explosão. Quarto, asteroide de 160 metros. E se Dimorphos atingisse a Terra? Dimorphos, o alvo da missão DART, destruidora de asteroides da NASA, não está em rota de colisão com o nosso planeta. Mas o que aconteceria se uma rocha do tamanho de Dimorphos se aproximasse de nós? Se um asteroide tão grande quanto Dimorphos caísse sobre a cidade de Londres, janelas quebrariam em todo o sudeste da Inglaterra. E os danos na área da Grande Londres seriam muito extremos, dizem especialistas. Não haveria sobreviventes no centro de Londres por causa do impacto em si, e também por causa da gravidade da explosão de ar. Se um asteroide cair no oceano, produziria ondas de tsunami muito grandes. O oceano, no entanto, não ofereceria nenhuma proteção se o asteroide cair muito perto da costa. Enquanto asteroides deste tamanho cruzando o caminho do nosso planeta são raros, os astrônomos estimam que 60% dos asteroides próximos à Terra, maiores que 140 metros, ainda são desconhecidos. Quinto, asteroide de 780 metros, do tamanho de Didymos. E quanto a Didymos, de 780 metros de largura, a rocha maior em torno do qual o Dimorphos orbita. Como coisas podem ficar realmente assustadoras com asteroides desse tamanho? Tal asteroide esculpiria uma cratera permanente com mais de 11 quilômetros de largura e mais de 619 metros de profundidade, quando impactasse. Tremores devastadores de magnitude 7,4 na escala Richter se propagariam por toda a crosta do planeta e seriam sentidos pelos humanos até 500 quilômetros do local do impacto. Uma onda de pressão do ar quebraria como janelas a mais de 1.600 quilômetros do impacto local. Se Londres fosse o marco zero, as janelas ainda seriam quebradas na França e na Holanda. A boa notícia é que quanto maior o asteroide, mais raro ele fica. Além disso, eles acreditam que todas as rochas próximas da Terra e cometas com mais de 1 quilômetro já foram encontrados, e nenhuma está na trajetória para nos atingir em breve. Bom, eles acreditam apenas, mas tudo pode mudar. Não esqueçam disso. Velocidade do asteroide. A ferocidade do impacto e a força da onda de choque que um asteroide pode desencadear na atmosfera da Terra também depende de sua velocidade. Asteroides atravessam o sistema solar a velocidades diferentes. A rapidez com que eles se movem varia de acordo com a forma de sua órbita ao redor do Sol. Ângulo de entrada durante a descida. A devastação do solo também dependerá de onde e como o asteroide libera a maior parte de sua energia. Isso vai depender da altitude em que ele explode, que por sua vez dependerá do ângulo em que entra na atmosfera. A boa notícia é que, estatisticamente, toda rocha espacial tem uma alta probabilidade de cair no oceano ou em alguma área escassamente habitada do planeta. Apesar das preocupações com a superpopulação, a maior parte da Terra ainda é o reino da natureza e não a humanidade. E as chances são de que, desde que o asteroide não seja muito grande, podemos ser poupados do pior impacto. O oceano da Terra pode ser capaz de amortecer os ataques de asteroides muito grandes, desde que o impacto seja longe da costa. Um asteroide caindo no oceano, esse é provavelmente o cenário mais provável, disseram. Mas o impacto produziria ondas de tsunami muito grandes. Mas se isso acontecesse no fundo do oceano, essas ondas provavelmente se dissipariam em ondas de amplitude bastante baixas, antes de atingirem a costa. Provavelmente, o cenário mais prejudicial seria se esse evento acontecesse na plataforma continental, ao longo da costa de um continente. E o que você achou do nosso vídeo de hoje? Faça seu comentário.
dê o seu like, inscreva-se em nosso canal, aperte o sino para receber notificações dos próximos vídeos. E você pode também nos enviar um valeu e apoiar nosso canal. Um forte abraço deste amigo Dalton Júnior. E até a próxima!